Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Vamos começando aqui mais uma aula na nossa maratona de questões para a Polícia Civil do Ceará. Reta final, certo? Dia 3 de agosto, provas, não é isso? Todo mundo em Fortaleza aí, todo mundo gabaritando essa prova aí. E como eu disse a vocês na última aula, foram poucos inscritos, né? Foram 12.314. Então, com certeza uma vaga vai ser de vocês aí, não tenho dúvida disso. Porque muitos vão estar no Ceará, Fortaleza, porque não compraram passagem, não conseguiram reserva, e vão fazer a prova da Polícia Federal. Então vai sobrar aí espaço para vocês entrarem com folga, né? Como eu expliquei na última aula, os blogs aí, né? O pessoal está cravando aí para a gente aí, com 50 você entrar, e para delegado de 71 a 69. Então dá para entrar de boa, tranquilo. Beleza, meu povo? Então, ó, hoje estamos dando início aqui à nossa nona aula de um pacote de 11 aulas. Então, o que é que acontece? Nossa aula vai terminar no dia 30. 30, não, no dia 23, é isso? Próxima quarta-feira, dia 16, a gente tem a 10ª aula e no dia 23 teremos a nossa 11ª aula do pacote. E aí eu quero comunicar a todos vocês do nosso grupo de estudo, e aí eu vou ter um bônus para vocês aí. No dia 23, a gente encerra nosso pacote, conforme a gente combinou, de 11 aulas. Mas aí vai ter uma bonificação, devido a alguns percalços aí que a gente teve aí no São João, né? A gente não teve a semana de aula por conta da festividade. E aí, o que é que eu decidi? Vamos ter aí um simulado topzera aí no dia 30, fechou? Então, na verdade, vamos ter 12 aulas. O pacote era 11, e aí entrou uma bonificação de mais uma aula. Então, no dia 30, vamos realizar aí um simuladozinho aí, tá? Para quando for no dia, na sexta-feira, dia 1º, vocês vão viajar para o Ceará com informática na cabeça. Chega lá, vocês vão logo de cara resolver logo as 10 de informática, que vai estar na mente ainda, da quarta-feira. Combinado? Então, essa aí é a minha bonificação para todos vocês que até agora colaborou com o nosso canal aí, com o nosso grupo de estudo. Desde já agradecer a todo mundo, né? Principalmente a Beto e a Tiara aí, viu, Beto? Obrigado aí por ser um dos fundadores desse grupo de estudo aí, começando às 10h30 da noite, né? Sem hora para acabar, mas geralmente a gente acaba meia-noite e 20, meia-noite e meia, tá? Muito obrigado por ter convidado o Danilo, ter convidado o Cláudio, tá? Natália, eu particularmente convidei, junto com alguns colegas, né? Natália ficou com a gente aqui, segurou a barca, né? E o nosso grupo de estudo não acabou, a gente pensou até em parar, porque deu pouca gente, mas aí daqui a pouco deu uma alavancada. Então, Tiara, Ângela, nossa colega Milena também. Milena nunca assistiu uma aula com a gente, assistiu uma aula, acho que foi duas. Ela chega tarde da faculdade, mas ela sempre assiste depois. Minha amiga Ângela, que nunca entrou ao vivo, mas eu tenho certeza que ela sempre assiste lá, que eu vejo que ela assistiu lá, ela acessou. Então, Ângela, vamos correr aí, tá? Dia 30 tem uma aula bônus aí, um simuladozinho aí, para você chegar lá, filé. Beleza? Também queria agradecer, Beto, que esse grupo começou com 10 ou foi 15 pessoas, grupo de estudos. E hoje nosso canal, ontem, atingiu a marca de 80 inscritos, viu, Beto? Então, muita Graças gente. a Deus, graças a Muito... Deus. Quem tem que agradecer é a gente. Então, assim, eu tenho recebido muitas mensagens no privado, pessoa de fora, só de Maceió, pessoal do Rio Grande do Norte, pessoal do interior do Ceará. Então, assim, ontem eu fui olhar, chegou notificação no meu telefone, quando eu fui olhar, 80 pessoas inscritas. Então, nesse momento aqui, eu não consigo dizer quem foram as pessoas, assim, porque eu não anotei, porque seria muito nome, 80 pessoas. Mas eu quero agradecer, pessoal, desde já, confiança no trabalho, tá? Essas últimas aulas aí eu consegui disponibilizar, tá? Até conversando com Tiara disse, Emerson, disponibiliza a aula para o pessoal para ver se como é que vai atingir, né? A gente vê aí o tráfego, como é que vai ser. O meu tráfego subiu até demais, pelo que eu olhei lá, não imaginava aquele plus lá, mas eu tenho recebido mensagem de pessoas de fora, eu disse que nem conheço pessoas, como nossa colega Juliana, até está no grupo aí, mas eu acho que a internet dela lá, ela mora no interior, em Acopiara, no interior do Ceará, ela disse que lá é meio ruim a internet. Então, Ju, obrigado aí pelo feedback, tá?
Então, eu só tenho que agradecer. E desde já, Beto, Cláudio, Danilo, Natália e os demais do grupo, eu queria também comentar com vocês e fazer uma simples correção, tá? E desde já pedir desculpa a vocês. E na nossa última aula, na questão de número 10, eu, Emerson, cometi um equívoco com vocês. E aí eu não poderia deixar de falar isso agora, tá? Porque o que acontece? Quando eu vou termina a nossa aula aqui, que no dia seguinte, ou até de madrugada, eu vou editar a aula, cada questão faço uma revisão do que foi passado para vocês, para que não fique dúvida. E aí no dia seguinte, na nossa última aula, na aula número 8, quando eu fui editar a gravação, eu percebi um erro que eu cometi. Então a gente tem que ser muito adulto, tem que ser assim, muito responsável, né? Porque vocês aqui, querendo ou não, vocês estão dependendo de um feedback meu, de um pouquinho de conhecimento que eu tenho para passar para vocês. Então, eu não posso deixar isso passar em branco. O que acontece? Lembra daquela questão, Cláudio, que tinha lá Alice, Bruna, todo mundo lá? Lembra daquela questão lá, né? Pronto. O que acontece? Quando eu fui editar a aula, eu percebi, e aí foi um erro meu, tá, pessoal? Um erro meu, e aí eu vou corrigir agora. Por isso que eu fiz questão de frisar aqui, tá? Porque eu não prestei atenção, isso eu, professor Emerson, não prestei atenção, um detalhezinho naquela questão. E um detalhe fez a diferença. Na hora a gente conversando, eu até perguntei, Cláudio, e aí, Cláudio, achou o quê? Aí Cláudio disse, não, eu achei a Alice. E realmente, na hora, eu aqui me empolguei aqui, né? Tava tão boa a aula, tava tão tranquila, e eu, pelo meus cálculos, também deu a Alice. Só que quando eu fui editar a aula, eu fui, questão por questão, eu percebi o erro que eu cometi. Então, desde já, peço desculpas a vocês, tá? Vou corrigir meu erro agora, tá bom? Trouxe ela de volta e vou dizer a vocês aonde é que estava o erro. Então, assim, para você ver que o concurso, muitas vezes, a gente não lê a questão toda e um errozinho faz com que a gente perca uma questão boba, tá? Então, ó, foi essa questãozinha aqui que eu vou trazer para vocês. Então, desde já, eu, mais uma vez, peço desculpas a vocês, mas eu vou corrigir agora o erro, tá? Para que não fique dúvida aí, que se porventura cair essa questão aqui, ou uma parecida, vocês não tenham dúvida. Lembram dessa questãozinha aí, né, Cláudio? Lembra, né, né, Natália? Danilo. Danilo não estava, não. Danilo estava na comemoração. Essa questãozinha aqui, tá? Então, eu fiz questão de trazer ela, tá? Cadê ela? Pronto. E coloquei o nome lá em cima aqui, ó, de correção, porque eu vou corrigir ela agora. Se liga só onde foi o erro. E aí, eu li, não prestei atenção, tá? E aí, até induzi Cláudio ao erro. Eu disse, achou o quê, Cláudio? A Aline. Eu disse, pô, eu também achei a Aline. Enfim. Vou comentar com vocês aqui. Eu vou reler a questão, tá? E vou dizer onde foi que eu não prestei atenção. Beleza? Vamos lá. A questão diz o seguinte: que um auxiliar técnico, para colaborar no controle de frequência diária dos alunos, ele elaborou uma planilha por meio do Excel 365, na sua configuração padrão. Aí ele diz, conforme a imagem a seguir. E aí ele complementa dizendo que o usuário selecionou todos os dados mostrados na imagem. Em seguida, ele escolheu a opção dados e depois ele foi em classificação personalizada, ok? E ele configurou a janela classificação personalizada conforme a imagem a seguir. E aí ele fala, após o clique no botão OK, o nome exibido na cela A5 será. Então lá. Na última aula eu comentei com vocês e falei assim, Cláudio, então, ó, aqui Estevam continua aqui. Aqui a gente vai colocar Carlos. Aqui a gente vai colocar Bruna, né? E a Alice vai ficar aqui, né? Porque eu não, na hora que eu li, eu disse assim: aqui permanece Estevam, aqui vai Carlos. Por quê? Porque eu repeti aqui, ó, pela essa sequência aqui, pela sequência aqui. Então, 1, 2, 2. Então, a Alice seria 3. Aqui, como ele diz na cela, A5. Só que aonde foi o detalhe que eu não prestei atenção? Olha o detalhe aqui. E aí, isso aí fica de aprendizado, né? E eu não poderia deixar de corrigir esse erro. Porque vocês foram dormir marcando a letra
C, e não era a letra C. Olha o detalhe aqui, ó. O que é que ele diz aqui, ó? Ele disse aqui. Ele marcou ali que meus dados têm cabeçalho. Então, se meus dados têm cabeçalho, esses dados aqui de aluno e falta, ele permanece. Qual foi o outro erro que eu não percebi, tá? Lembre que aqui, quando eu selecionei, eu coloquei 1, 2, 2, 3 e por último 4. Não foi assim que eu fiz? Aí onde está o erro. Vou dizer a vocês aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui para eu corrigir aqui com vocês. Olha só. Olha o detalhe aqui. Quando ele coloca a classificação personalizada, ele diz classificar por alunos. E aqui ele disse aqui, ó, se eu quero classificar com aluno, eu tenho que manter meus dados no cabeçalho. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. O que vai permanecer é esse aqui, porque eu coloquei aqui, ó, a coluna com alunos. Eu não coloquei aqui a coluna com faltas. Esse foi o erro. Então, se ele quer alunos em ordem, ó, crescente, eu tenho que dar letra A, B, C, D, E e assim por diante. E não pela quantidade de faltas, como eu coloquei na última aula. Eu coloquei 1, 2, 2, 3, 4. Então, eu, professor Emerson, estou aqui reconhecendo o meu erro. Eu também sou ser humano, né? Mas quando eu fui editar a aula, eu percebi esse erro. Por quê? Porque na classificação aqui em ordem crescente, ele diz classifique os alunos. Ele não desclassifica as faltas. Então, esse foi o erro. Então, se eu quero classificar em ordem crescente por aluno, então aqui vai ser Alice, ó, certo? Não é em ordem crescente? A, B, C, D e assim por diante? Alice. Aqui vai ser Bruna. Ok? Aqui poderia ser Cristina e a 5 poderia ser Carlos, como está aqui. Só que pela ordem alfabética, Carlos vem primeiro. Carlos vem primeiro. E Cristina vem depois. Ó, Cristina vem depois. Professor, e por que Cristina vem primeiro que Carlos? Porque CA, aqui, o A vem primeiro do que o R. Hein? Aqui é CR de Cristina e aqui é CA de Carlos. O A vem primeiro do que o R. Então, cara, Cláudio, e os demais? A5, quem vai ficar em A5 vai ser Cristina. E não Alice, como eu disse na última aula. Beleza? Então, estou corrigindo o meu erro aqui, tá, pessoal? Desculpa mais uma vez pela falha. Eu não prestei atenção nesse detalhe aqui, ó. Eu não prestei atenção aqui que a coluna era só para aluno e que era crescente. Quando eu coloquei aqui, eu coloquei o crescente pelas faltas. 1, 2, 2, 3. Aí depois veio o 4. Então, 3, como eu repeti o 2 duas vezes, 3 daria Alice. Só que quando eu fui olhar a questão direitinho, eu esqueci desse detalhe do aluno. E ele estava vinculado a manter meu cabeçalho. Beleza? Então, corrigindo aqui o erro, tá? Mais uma vez, peço desculpa a vocês para não ficar dúvida dessa vez. Fechou? Tranquilo, Betão? Tranquilo, Natália? Danilo? Esse CA e esse CR aí, meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que foi o vacilo, foi aí mesmo. Mas foi uma pegadinha da porra. Mas que bom, né? Que bom que deu tempo de corrigir, né? Antes de ter a prova, né? E aí, a gente também tem que ser adulto e maduro para reconhecer quando erra, né? Então, eu não poderia deixar passar isso aqui. Beleza? Então, nosso erro corrigido. Vamos dar sequência agora à nossa maratona de questões. Beleza? O pessoal que vai assistir depois essa aula, mil perdões, tá? A gente também erra. E é como eu disse aqui aos colegas que estão aqui presentes na nossa aula aqui no ao vivo.
Eu não prestei atenção no aluno e não prestei atenção ali quando ele marcou meus dados em cabeçalho, e que a ordem crescente era da coluna aluno, não da coluna falta. Então, corrigido o erro aí, fechou? Então, vamos embora. Primeira questãozinha aí, ó, dando sequência aí à nossa maratona de questões aí, de Excel. Então, nossa primeira questãozinha aí, uma questãozinha de Excel, tá? Que diz o seguinte: com base na planilha eletrônica abaixo, lá do Excel, assinala a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. E aí, ó, jogou essa bombinha pra gente aqui, ó, tá? Jogou essa fórmulazinha pra gente. Então, vocês que já são do grupo sabem como é que funciona a regra de Excel, mas eu vou repetir, porque como a gente agora ganhou um bocado de seguidores, possa ser que tenha alguém aí que não está ligado nessa regrinha. Então, pessoal, vocês têm que se ligar, tá? No seguinte, que em Excel, você não faz do jeito que você acha que tem que ser. Você tem que seguir uma regra. Qual é a regra? Primeiro você tem que analisar se isso de fato é uma fórmula, tá? Ou se é um texto. Se ela começar com o sinal de igual, isso é uma fórmula, tá? Aqui, ó, fórmula. Beleza? Então, tudo bem. Então, vamos dar sequência aqui. O próximo passo que você tem que analisar é o seguinte: eu tenho que resolver primeiro tudo que está entre os parênteses. Beleza? Segundo passo é você analisar e resolver se tiver exponencial. Esse símbolozinho aqui. Terceiro passo, você tem que botar aqui dividir ou multiplicar. E nosso último passo é somar ou diminuir. Então, esse aqui é a regrinha do Excel. Primeiro você olhar para a fórmula, realmente ver se a banca acertou em colocar uma fórmula. Começou com o sinal de igual, beleza, isso é uma fórmula. Se porventura lá no dia 3 de agosto você pegar essa questãozinha e a banca não colocar um sinal de igual, você não quebra a cabeça, você escreve bem grande anulado. Porque se não tiver o sinal de igual, ele não é forma, e sim texto. Ok? Depois, se vocês quiserem, coloquem no Excel essa forma e esqueçam de colocar o igual. Quando você der Enter, ele aparece dentro da célula um monte de, a turma chama de jogo da velha, tá? Que é o código de erro. Ele não vai dar resultado nenhum. Beleza? Como tem o sinal do igual ali, comecei já certo, é uma forma. Segundo, eu tenho que olhar, tem parênteses ou não tem parênteses? Já descartei. Se tivesse parênteses, eu teria que começar primeiro resolvendo os parênteses. Tá? Professor, se tiver um parente grande e outro dentro, resolve de dentro para fora primeiro, tá? Mas tem que começar pelos parênteses. Depois, ver se tem exponencial. Professor, como é esse exponencial aqui? Exponencial é como se fosse a raiz quadrada, tá? Na matemática tradicional. Depois você vai lá dividir, multiplicar e depois somar ou diminuir. Fechou? Então vamos lá. Olhando para essa formulazinha aqui, ó, não tem parênteses, mas tem um exponencial aqui, ou ele aqui, ó. Tem ele aqui, de boa, tá? Então, o que é que você tem que fazer primeiro para você para sair perfeito, né? E você não errar uma questãozinha boba dessa. Vou trocar aqui a cor para você ficar mais esperto aí, beleza? Ó, primeiro eu vou substituir. Então, ó, ele fala B2. Quem é B2? Ó, B2 é 2. Então, ó, 2 exponencial A1, ó, 3. A1 é 3. Que divide. Quem é C2? C2, 4. Ok? Que multiplica, ó, que multiplica B1, 8. Que multiplica 8. Tá? Que multiplica 8. Eita, deixa eu apagar esse 8 que saiu feio. Que multiplica 8. Multiplica 8. Tá? Menos C1 menos 5. Mais A2, 6. Pronto.
Você agora tem toda a estrutura da fórmula, porque você substituiu as células. B2 vale 2, A1 vale 3, C2 vale 4, B1 vale 8, C1 vale 5 e A2 vale 6. Beleza? Beleza. Então, ó, o que é que eu tenho que fazer? Olhei para a fórmula. Tem parênteses? Não tem parênteses. Já eliminei. Fechou? Segundo passo. Tem exponencial? Opa, tem. Aqui o exponencial. Beleza? Então, ó, 2 exponencial de 3 é como se fosse assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Pegou a visão? Então, 2 exponencial de 3 é assim. 2 multiplicado 3 vezes. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? Então, tudo isso aqui, agora vai valer 8. Olha, que bonito. Então, ó, dividido por 4, multiplicado por 8, menos 5, mais 6. Então, ó, já vou fazer direto, tá? Então, ó, 8 dividido por 4, 2, né? Então, ó, 2 multiplicado por 8, menos 5, mais 6. Ok? Então, ó, 2 vezes 8, 16. 16 menos 5 dá 11. 11 mais 6, 17. Tranquilo? Dúvidas aí? Tudo certo aí? Pra galera que tá em casa aí, tá? O que é que eu fiz? Eu segui a regra do Excel, tá? O pessoal que vai assistir depois, como Anja, como Tiara, tá? Como Darlando, Milena, e assim por diante. O que é que eu fiz? Eu resolvi uma formulazinha simples. Simples. Primeiro eu substituí as células pelos valores. Depois eu segui a regra, né? Tem parênteses? Não. Tem exponencial? Tem. Opa, tá aqui, tá? Depois, essa terceira situação aqui, dividir ou multiplicar, isso vai muito da questão. Nessa situação aqui, ó, eu dividi, tá? Eu dividi, depois eu multipliquei, depois eu diminuí e por último eu somei. Não tem que seguir a regra, professor. Primeiro eu somo e depois eu diminuo, não. Segue a sequência. Sempre da esquerda para a direita, tá? E aí chegamos ao número 17. Tranquilo? Tem dúvidas dessa aí, pessoal? Tá tudo certo aí? Posso passar para a próxima? Então, tudo certo, né? Então vamos para a próxima. Beleza? Vamos lá. Questãozinha número 2 diz o seguinte: quanto aos conceitos básicos de intranet e internet, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Item 1 diz o seguinte: que os protocolos utilizados na intranet são basicamente os mesmos da internet. Item 2 diz o seguinte: que tanto a intranet como na internet, a principal interface de trabalho é o browser. No item 3 diz o seguinte: que a internet só existe graças à junção das várias intranets existentes no mundo. Então vamos analisar aqui, tá? Vamos analisar aqui a questãozinha número 2, ok? Questãozinha número 2, que diz o seguinte: item 1. Os protocolos utilizados na intranet são basicamente os mesmos da internet? Verdadeiro, tá? Verdadeiro. Então já sabemos que o item 1 é verdadeiro, tá? O item 2 diz o seguinte: tanto na intranet como na internet, a principal interface de trabalho é o browser, ou seja, é o navegador. Verdadeiro, verdadeiro. E o item 3 diz o seguinte: a internet só existe graças à junção das várias intranets existentes no mundo todo. Então, a internet só existe graças à junção das intranets. Falso. Por quê? Na verdade, a internet é uma rede mundial de computadores. Ela só existe graças à junção de todas as internets.
que são elas? A MAN, LAN, WAN e PAN, né? Então, são as redes de internet, na verdade, que formam uma internet. Então, na verdade, a internet ela só existe graças à junção de todas as redes, né, que são classificadas como PAN, rede pessoal, LAN como uma rede local, MAN como uma rede de cidade metropolitana e WAN, uma rede de longa distância. E aí também tem uma quinta rede chamada rede CAN, que é uma rede de campus universitário. E para concurso público ela não entra. Para concurso público só entra essas quatro: PAN, LAN, MAN e WAN. Então, para formar uma internet, precisa-se a junção de todas as redes de internet, e não das redes de intranet. Então, aí está o erro. Então, se o item 3 está errado, só me resta marcar a letra A, que diz apenas o item 1 e 2 estão corretos. Tranquilo? Dúvida nessa daí, meu povo? Tudo certo aí? Betão, Cláudio, Natália, Danilo, tudo tranquilo? Vamos para a próxima. Vamos embora. Terceira opção, terceira questão diz o seguinte: nas últimas edições do editor de texto do Word, lá da Microsoft, a grande maioria das ferramentas de formatação de texto encontra-se na guia denominada Inserir, Exibição, Layout de página ou Página Inicial. Pessoal, essa é uma questãozinha clássica, tá? Que as bancas gostam de cobrar demais. O Word, Excel, o pacote Office. E essa também é uma questãozinha que você não pode perder, porque ele está dizendo para você que, diante das últimas edições do Word, tá? A grande maioria das ferramentas de formatação encontra-se em qual guia denominada? Se você analisar, o Word, ele é formado por várias guias, né? O Word, ele é formado por várias guias. Desculpa, tá? Então, ó, tem a guia inserir, tem a guia página inicial, como ele disse aí, tá? Tem a guia layout de página, tem deixa eu ver, inserir, exibição, ou seja, várias guias. Mas ele pergunta aí, ele diz para você que qual das guias encontra-se a grande maioria das ferramentas. Então, essa daí não tem como errar, tá? Essa aí você já marca direto, que é a guia página inicial. Se você analisar no seu Word aí, você vai ver que na guia página inicial, lá você vai ter um leque de situações que as outras guias não têm. Lá você pode colar especial, lá tem fonte, tamanho de fonte, lá tem fala sobre os parágrafos, sobre estilo, os suplementos. Então, assim, é uma das guias mais completas, tá? Então, essa daí, tranquilo, a gente marca aí. Beleza? Então, marca aí página inicial. Ele falou lá em cima, ele não falou o pacote. Você vê que ele disse que nas últimas edições. Então, a gente subentende que seja da 2016, 19 para frente. Hoje a gente já está na 365, né? Está bem avançado. Beleza? Então, vamos lá para a nossa quarta questão, que diz assim: existem vários tipos de redes de computadores, tá? Dentre desses tipos, pode-se classificar as tecnologias do Bluetooth como sendo uma rede com as características do tipo. Então, aí, ó, ele acabou de listar para tu uma rede de computadores, né? Esse tipo de rede de computadores. Dentre outros tópicos, pode-se classificar a tecnologia do Bluetooth. Então, ele diz que a tecnologia do Bluetooth ele é de uma rede PAN, WAN, MAN ou LAN. Então, pessoal, essa daí também não tem muito que a gente pensar, não, tá? Se cair num concurso, uma questãozinha dessa, ó, melzinho na chupeta. Porque, ó, o Bluetooth todo mundo sabe, né? Para você se conectar ao Bluetooth, você tem que estar o quê? Localmente, né? Ah, pessoal, então a rede LAN, não. Por quê? Porque ele fala ali, ó, existem vários tipos de rede de computadores, realmente. E ele diz que dentro desses tópicos pode-se classificar a tecnologia do Bluetooth, tá? Então, assim, o Bluetooth ele não é uma rede de computadores, mas ele está baseado nas redes de computadores. Como é que você pode usar o Bluetooth? Então, o Bluetooth, todo mundo sabe, ativou o Bluetooth, ele tem que estar emparelhado. Não sei se tem que estar emparelhado, ele usa como se fosse a tecnologia de uma rede PAN dos dados móveis, tá? Então, ó, uma redezinha PAN, como ele disse ali, ó, é como você classifica a tecnologia do Bluetooth, né? Então, Bluetooth é o quê? É pessoal. Então, o PAN, a rede PAN é a rede pessoal.
Tranquilo? Ele fez questão de dizer ali, por um ponto. Dentre esses tópicos, pode classificar a tecnologia do Bluetooth. Então, a tecnologia do Bluetooth é uma rede pessoal, né? Eu não posso pegar o Bluetooth de Beto, ativar o Bluetooth de Beto e querer passar as minhas fotos para Natália, ou para Danilo, ou para Cláudio. Eu tenho que pegar meu Bluetooth, ativar meu Bluetooth, minha rede pessoal, e simplesmente emparelhar com o Cláudio, com o Danilo, com Natália, assim por diante, tá? Então, ele classifica aí como o Bluetooth como se fosse uma rede pessoal. Por isso que muita gente, quando lê, não entendeu sempre. É que tem a ver o Bluetooth com rede de computadores. Ele só fez uma comparação, tá? Ele disse que existe vários tipos de rede e depois dá. Dentro desses tópicos, podem se classificar a tecnologia Bluetooth como sendo uma rede. Então, uma rede como se fosse uma rede pessoal. Tranquilo? Ficou claro essa questãozinha aí? Questãozinha meio polêmica, mas só questão de interpretação. Beleza? Vamos aí para a nossa questão de número 5, que diz o seguinte. Número 5. O navegador do Mozilla Firefox, determinado recurso permite acessar a página da internet sem que fique registrado no histórico e dos cookies as páginas acessadas. Assinale a opção que indica o nome desse recurso. Então, ele fez questão de dizer assim, que lá no navegador do Mozilla Firefox existe um recurso, tá, que permite você acessar as páginas da internet sem que fique registro tanto no histórico quanto nos cookies. E ele disse aí que esse tipo de recurso chama-se favorito, na letra A. Na letra B, ele diz que isso é navegação anônima. Na letra C, ele diz que é navegação privativa. E na letra D, ele diz que é gerenciador de download. Então, vamos eliminar, né? Nem é favorito, nem gerenciador de download. Ok? E aí, qual seria esse recurso? Seria letra B ou letra C, Natália? Natália? Qual seria esse recurso? Letra B ou letra C? Ela dormiu. Cláudio, letra B ou letra C marcaria aí? C. C, né? Beto, marcaria letra B ou letra C? Eu ia de B, tu acredita, Emerson, nessa De questão? B? Beleza. Danilo, C ou B? B ou C? Eu ia de B, aí mesmo acabou. De B, né? Se o cara não quer deixar o histórico, né? Não quer deixar o então vou no anonimato, não é isso? Não é isso que vocês pensaram? Sim, Então, ó, sim. deixa eu falar uma coisa para você. Qual é o navegador que a questão selecione? Não é o Mozilla Firefox? Se é o Mozilla Firefox, meu povo, então a resposta é a letra C, como disse nosso colega Cláudio. Só seria navegação anônima se fosse no navegador do Chrome. Notou aí, Betão? Notou aí, Danilo? Porra, eu vou dizer uma coisa, eu erraria essa questão 2 vezes seguida, tu acredita, bicho? Yeah. Por quê, Betão? Essa foi uma casca de banana da porra. Não é foda? Então a banca ela fez questão de botar anônimo e privativo, certo? Então, ó, ambos não deixam rastro, só que na questão a banca foi sacana, ela fez questão de dizer que o navegador que ela naquele momento está usando é o Mozilla Firefox. Então, muitos, assim como vocês, também pensaram da mesma forma. Ah, se eu não quero que fique histórico, nem quero que fique os cookies, eu vou navegar no anonimato. Só que cuidado, tá? Privativo é para o Mozilla Firefox. Se ele coloca assim também, ó. Se liga aqui no bizu aqui, já anota aí. Se ele coloca ali, tá? In private, ó. In private, ok? Seria para o navegador Edge. Seria para o navegador Edge. Ou Internet Explorer. Beleza? In private é para esse tipo de navegador. Privativo é para o Mozilla Firefox. E anônimo é para o Google Chrome. Essa aí você não esquece mais nunca, viu, Beto? Vai ficar na história. Anota aí. Essa foi boa mesmo. Beleza? Essa é uma pegadinha da porra, né? Como você disse, né? Se o cara não lê a questão direito, é um detalhezinho que o cara perde aí. Beleza? Nossa sexta questão, diz o seguinte, a sexta questão. Quando digitamos um documento num processador de texto, as teclas de atalho, tá, facilitam bastante o desenvolvimento do trabalho. Ponto. Aí ele diz,
No editor de texto do Microsoft Word 2010, na versão em português, o atalho para gerar um novo documento em branco. Ó, ele quer saber o atalho e para gerar um novo documento em branco é, aí ele diz, Ctrl N, Ctrl O, Ctrl D ou Ctrl A. Alguém se arrisca aí, Cláudio? A, B, C ou D? B. B. Beto? Não, de B, essa daí. B. Danilo? B também? É que é para não zerar, né? O cabo que usa o outro, né? Como diz a história aí? Voto com o relator, né? Então, beleza. Então, aí todo mundo gabaritou, beleza? E Ctrl N, professor? Rapaz, é o seguinte, se eu estou no Word, Ctrl N é negrito, beleza? E Ctrl D? D é de fonte, tá? D é de fonte, beleza? E Ctrl A? Abrir novo documento, beleza? Abrir. Então, ó, Ctrl O é para novo documento, ou seja, é um novo objeto em branco. Então, essa daí, graças a Deus, todo mundo gabaritou aí. De boinha, de boinha. Aí bota uma quinta questão daquela e bota uma dessa aqui, só pro cabo levantar o astral, ó. É, para ficar, para o cara dizer assim, rapaz, eu não estou tão errado não, né? Estou na linha certa aí. Sétima questão, Betão. Diz o seguinte aí na sétima questão. Assinala a alternativa que contém algum elemento não pertencente à janela do Word 365. Então, ó, você está com o Word 365 aberto e ele quer saber algum elemento que não pertence à janela do Word. Então, você viu que existe várias guias lá em cima, né? Você viu lá, na outra questão lá, que tem um página inicial, né? Tem um arquivo, tem página, inserir, revisão, e assim por diante. Então, ele quer saber o seguinte, né? Assinar a alternativa que contém algum elemento, não necessariamente são todos, tá? Algum elemento que não pertence à janela, ó, do Word. Vamos lá. Botão colar, informação de número de página, tem no Word? Tem no Word. Então, essa não é a nossa resposta. Menu revisão, o botão desfazer tem? Tem no Word. Tá? Menu inserir e botão iniciar, tem no Word? Sim ou não, meu povo? Acho que não. Menu inserir tem. Agora, o iniciar, justamente, Cláudio. Esse não tem. O botão iniciar tem aqui, ó, do lado esquerdo, no canto superior da sua tela, tá? Ou seja, o botão iniciar não faz parte do Word. O botão iniciar faz parte do sistema, vou botar aqui, ó, do SO, tá? Faz parte do SO, que é o sistema operacional. Então, o botão iniciar faz parte do sistema operacional e não do Word. Letra D. Botão alinhar à direita em tamanho de fonte. Tem no Word? Tem no Word. Então, ó, só resta aqui a letra C. Aí você diz, professor, vai menu inserir. Tem no Word? Tem. Mas ele diz lá, ó, algum elemento, não são todos, que não pertencem. Então, o botão iniciar é um dos elementos que não pertence. Beleza? Então, ó, quem marcou a letra C, parabéns. Vamos para a questãozinha do número 8 aí, que diz o seguinte. Muitas pessoas já passaram pela situação de fecharem acidentalmente alguma aba em seu navegador de internet. Aí diz que o Google Chrome possui um recurso que permite reabrir, né, abas fechadas anteriormente, ou acidentalmente, como queiram chamar. Aí ele diz, na ordem que foram fechadas. Qual dos atalhos a seguir realiza essa tarefa do sistema operacional Windows desse navegador? Então, ele foi bem claro dizer para a gente que todo mundo aqui, eu já passei, todo mundo já passou por uma situaçãozinha de fechar uma aba acidentalmente. Está lá na aba do PC e concurso, daqui abre a aba do Grão, daqui a pouco abre a aba do YouTube, e sem querer fechou a aba do YouTube. Puta merda, né? Aí ele diz que o Google Chrome ele possui um recurso que permite você reabrir a aba fechada anteriormente, tá? Na hora que elas forem fechadas, ou seja, se você tinha PCI, GRAM e YouTube, e aí sem querer fechou o YouTube, tá? E aí tem um atalhozinho que ele vai reabrir o YouTube.
E ele diz o seguinte: qual dos atalhos a seguir realiza essa tarefa do sistema operacional do Windows nesse navegador? E ele diz para você assim: Ctrl T seria Ctrl T? Não. Ctrl T é nova guia. Então já descartei a letra A. Seria Ctrl Shift N? Não. Ctrl Shift N seria o modo anônimo, justamente na nossa questãozinha de número 6 lá, quando ele fala lá. 6 ou é 5, não me recordo agora. Quando ele fala lá sobre você navegar sem deixar rastro, sem deixar histórico. Então, Ctrl Shift N seria no modo anônimo do Google Chrome. Então, também não seria a nossa opção. Ctrl W seria o nosso atalho para reabrir. Não, porque Ctrl W seria fechar a guia atual e não a janela completa, tá? Então, pega a visão aí. Se eu abrir meu navegador e eu abrir lá Google, G1, YouTube e PCI, eu tenho 4 abas abertas, tá? E eu for lá e fechar e der Ctrl W, ele vai fechar a minha guia atual, tá? Se a minha guia atual for o YouTube, que é a última, vai fechar o YouTube. Se a minha guia atual aberta for a primeira aba, ele vai fechar a primeira aba. Então, Ctrl W vai ser a guia atual que vai ser fechada. E Alt F4 vai ser a janela toda, tá? Você tem uma janela do navegador aberta e tem 4 abas lá em cima, ou 4 guias abertas, você der Alt F4, vai fechar todo mundo, beleza? Agora, se você der só Ctrl W, ele vai fechar a guia atual, a guia que está aberta. Não precisa ser na sequência, não, tá? Se na sequência você está com a guia 1 aberta, vai fechar aquela que está aberta, fechou? Então, ó, sobrou para vocês aí, ó, marcar Ctrl mais Shift mais T. Então, ó, quando você marca Ctrl Shift mais T, você está dizendo assim, ó, Ctrl Shift, traz de volta o meu texto. Então, Ctrl e Shift, tragam de volta o meu texto. Então, ó, Ctrl Shift mais T, ele vai simplesmente aqui permitir que traga de volta as abas que você fechou sem querer, acidentalmente. Beleza? Tranquilo? Então, vamos embora para a nossa questãozinha de número 9, que diz assim: aplicativos de segurança, conhecidos como antivírus, monitoram o sistema para detectar arquivos maliciosos. Quando uma ameaça é detectada, o antivírus criptografa o arquivo suspeito e move-o para uma área segura do disco. Esse tratamento denomina-se o quê? Aí o cara disse: varredura, backup, quarentena e restauração. Então, ó, o que é que ele quer dizer? Que aplicativo de segurança conhecido como antivírus, eles monitoram o sistema para detectar arquivos maliciosos. Quando eles acham, ele criptografa, tá aqui, ó, criptografa o arquivo suspeito e move ele para uma área segura do seu HD ou do seu disco. Beleza? Do seu HD ou do seu disco. Tranquilo? Aí ele diz que esse tipo de tratamento denomina-se o quê? Varredura, backup, quarentena ou restauração. Então vamos por eliminação, né? Varredura. O que significa uma varredura quando você passa lá? A varredura significa que você vai analisar os arquivos, os programas, o sistema operacional como um todo, né? Para aí sim buscar ameaças como vírus, códigos maliciosos, etc. Então não seria a varredura, tá? Backup também não seria, porque todo mundo aprendeu que backup é uma cópia de segurança de um ambiente, de uma aplicação ou de dados, né? Então, também não seria backup. Tranquilo? Aí sobrou para a gente restauração e quarentena. Restauração também não seria o caso, não seria a nossa resposta. Porque a restauração, o que é que ele faz? Ele permite você reverter o estado do seu computador de hoje, que deu problema, para um ponto anterior, tá? Que ele funcionava 100%. Tá? Então, o que sobrou para você? A quarentena. Professor, e para que serve essa quarentena? Justamente o que o enunciado fala, tá? Quando ele detecta um arquivo que ele acha que ele é malicioso ou ofensivo ao seu sistema operacional, ele criptografa e joga ele para a quarentena, tá? O que é jogar para a quarentena? É você como usuário, você como dono do computador, analisar aquele arquivo, tá? E ver se de fato ele for um vírus, ou se de fato o sistema
endoidou, né? Bugou. Então, tem situações, às vezes, que daqui a pouco no meu computador sobra aqui, tá, arquivo tal. E eu sei que aquele arquivo tal não é um vírus, tá? Isso acontece muito. Então, o que acontece? Quando eu olho, ele está lá na quarentena. Eu vou lá e boto lá que o arquivo ele é confiável. Ele pode permanecer no meu computador e eu inicio a ação. Quando eu inicio a ação, ele simplesmente tira da quarentena e ele começa a reconhecer aquele arquivo que, a princípio, ele achou que podia infectar como um cara normal, tá? Então, é para isso que serve a quarentena, para você analisar, de fato, aquele arquivo. Porque já imaginou, digamos que Danilo mandasse para mim, pessoal, vou mandar aqui esse arquivo para o senhor. Pô, só tem a apostila fera aí. Beleza, recebi aqui, né? Quando eu baixei, ele entendeu que aquele arquivo que Danilo me mostrou é um vírus. Imagina se ele, puf, apagasse o vírus. E aí, como é que eu ficaria? Ia ter que pedir de novo a Danilo. E quantas vezes Danilo mandasse para mim, o sistema ia apagar, ia excluir. Então, se ele jogou aquele arquivo para quarentena, cabe a mim, usuário, ir lá verificar. E outra coisa, na hora que ele joga um arquivo para quarentena, aqui perto do relógio, sobe uma mensagem, tá, da central de ações, dizendo que tal arquivo pode infectar a máquina que está em quarentena. Então, vou lá e digo, não, o arquivo que Danilo mandou é um arquivo confiável, tá? E eu vou lá, confiável, permanecer no computador e dou início à ação. Então, naquele momento, ele sai e ele começa a trabalhar normalmente na minha máquina. Beleza? Então, é para isso que serve uma quarentena. Fechou? Na nossa 10ª questão, ele fala sobre computação em nuvem. E ele diz o seguinte: o tipo de computação em nuvem em que um fabricante oferece, tá, aos clientes recursos de armazenamento e servidores virtuais e um modelo de cobrança indexado ao consumo real desse recurso é denominado, aí ele diz, denominado que esse serviço nas nuvens chama-se IaaS. É denominado que esse serviço nas nuvens chama-se PaaS. É denominado que esse serviço nas nuvens chama-se SaaS. E é denominado que esse serviço nas nuvens chama-se DaaS. Então, por regra, vamos eliminar logo de cara a letra D, tá? Porque hoje, nos concursos públicos, as únicas, tá, tipo de computação em nuvem homologado e que os concursos públicos cobram são IaaS, PaaS e SaaS. Então, de cara, já vou eliminar a computação em nuvem DaaS. Professor, mas existe esse tipo de computação em nuvem DaaS? Existe, meu povo. DaaS é o tipo de computação em nuvem chamado desktop como serviço, que é como se você alugasse um computador na nuvem. É como se Beto pegasse e dissesse assim, ó, eu vou alugar um computador na nuvem para botar tudo do motel lá. Então, isso seria uma nuvem DaaS. E para concurso público não está homologado. O que o concurso público cobra são 3. E vocês estão cansados de saber que eles fazem parte daquela pirâmide, né? Daquela pirâmide. Que é IaaS, tá? Vou colocar aqui. Que é PaaS, ok? E que é SaaS. Então, esses são os 3 serviços, os 3 tipos de serviço em nuvem que os concursos públicos cobram. Beleza? Nesse caso aí, o que é que ele disse? Poxa, eu coloquei em cima, não foi? Ah, só colocar aqui embaixo. Só vou repetir aqui. Viajei aqui. IaaS, PaaS, SaaS. Deixa eu apagar aqui em cima. Agora sim. Agora ficou tranquilo. Então, ó, o que acontece? Em outras aulas, a gente já viu isso aí, né? Quem não viu, vai ver agora. Quem já viu, vai revisar, vai fixar e não errar uma questãozinha besta dessa. Tranquilo? E quem nunca viu na vida vai aprender pela primeira vez. Então, ó, 3 tipos de nuvem, ou seja, 3 tipos de serviço, né? Onde tudo começa,
onde é desenvolvida e testada e onde vai para o usuário final, tá? Eu me lembro que teve uma das aulas, não me recordo qual foi a turma, se era Polícia Civil de Pernambuco, se era do Piauí, não me lembro. Mas eu me lembro que um exemplo que eu dei, e aí eu vou repetir esse exemplo, foi de Beto. Eu falei assim, digamos que Beto contrata um serviço das nuvens e ele pega todo o portfólio lá no motel dele e ele tira fotos, né? Com preço, com valores, com tudo, né? Com promoção, e ele manda para essa determinada nuvem. Então, como é que isso começa? Uma estrutura, né? Onde tudo começa, tá? Onde tudo começa. Digamos que depois a empresa desenvolveu o sistema e mandou para Beto. Seu Heriberto, olha aí. Vê se está ok, se precisa fazer ajuste, aí Beto vai dizer, aqui está errado. A promoção não é quarta, a promoção é na quinta. No final de semana tem isso aqui, não tem isso aqui. Então, vai começar a fazer os ajustes. Quando está tudo ok, a empresa vai mandar para a Beto assim, e agora, senhor Heriberto, está tudo certo? Está tudo tranquilo? E ele vai dizer, está tudo certo, agora sim. E aí foi quando o Beto vai soltar para os seus clientes. A partir de agora, o motel, você que sabe, link na bio, clique lá, né? Quem estiver seguindo o Instagram tem direito a uma cortesia e assim por diante. Então, tudo tem que ser assim. Tudo tem que ser assim. Então, o que é que a questão pede? Ele está dizendo qual é o tipo de computação em que o fabricante oferece ao cliente o recurso de armazenamento. Então, o fabricante está oferecendo a nosso colega Beto o quê? Está oferecendo os recursos. Se o senhor contratar e fechar aqui comigo, eu vou lhe dar essa situação. Então, nessa situação, a gente já mataria a questão. Por quê? Se o fabricante está oferecendo aos clientes os recursos de armazenamento, então, é onde a nuvem começa. É justamente essa tal aqui, IaaS. É nossa infraestrutura como serviço. Tranquilo? Ficou dúvida nessa daí, meu povo? Deu para fixar aí, analisar? Natália, Danilo, Beto, Cláudio, tudo certo aí? Certo. De boa, de boa? Beleza. Então vamos passar para a próxima aí, tá bom? Vamos passar para a próxima aqui. Tranquilo? Então vamos para a nossa 11ª questão. Pessoal, assim, eu estou explicando detalhadamente, sem correria, sem estresse, tá? Até porque, para mim, assim, hora não importa. O que eu estou bem detalhadamente, uma por uma, tá? Fazendo questão aqui de detalhar bem devagarzinho, é porque a gente está na reta final. Então, a hora da gente tirar as dúvidas é agora, tá? A hora de você entender. Não adianta eu correr aqui e que fique dúvida. Então, essa não é a intenção. Beleza? Essa reta final agora tem que se atentar aos detalhezinhos, para não perder questãozinhas bobas nesse concurso. Fechou? Vamos embora. 11ª questão diz o seguinte, na 11ª. O emprego mais comum de arquivos digitais gravado com a extensão CSV é em. Então, extensão .csv. Na nossa última aula do número 8, tivemos uma questãozinha parecida com essa, tá? Que eu disse para você o que significava tal extensão, tal extensão é isso, tal extensão é aquilo. E eu creio que todo mundo anotou aí. Não é verdade? Então, eu comentei na nossa última aula a nossa extensãozinha chamada CSV, tá? Então, se todo mundo anotou, todo mundo vai marcar aí a letrinha D, que eu falei que a extensão C.CSV são importação e exportações de dados. Lembram disso? Beleza. Então, mais uma questão lá de trás, tá? Só para vocês fixarem. Então, questãozinha 11ª, questãozinha 11, marquem aí a letra D, que a extensão .csv, ela serve para importar ou exportar dados. Beleza? Vamos para a nossa próxima questãozinha aí, questãozinha do número 12. Questãozinha do número 12. Diz o seguinte: a planilha a seguir. Cadê? Vou botar aqui a caneta. A planilha a seguir foi elaborada no Excel 2019, tá? Em sua configuração padrão. E ele diz:
Assinale a alternativa que apresenta o valor resultante na aplicação da forma. E aí, ó, ele dirá aqui a forma, certo? Ele diz, na célula B6. Ou seja, ele está dizendo que você vai colocar essa fórmula aqui e qual será o resultado. O que é que vocês têm que analisar? Se realmente isso é uma fórmula, não é isso? Então, se começa com igual, é fórmula. Beleza. Segunda coisa que vocês têm que analisar. O que é que a fórmula conte-se, ela traz para a gente? Ela está dizendo assim, conte-se, conte todas as células, não é isso? Todas as células que tem o quê? Que tem alguma coisa dentro dela, certo? Que tem alguma coisa dentro dela. Ou seja, as células vazias não vão ser contadas, correto? E ele diz, conte-se. E aí ele fala aqui, ó, conte-se de A1 até B5, e, porque tem um ponto e uma vírgula aqui, ó, e maiores, ó, as aspas, maiores B1. Aí você olha assim e diz assim, pô, peraí, eu estou acostumado com uma planilha, tá? Dentro das células ter número. Não estou acostumado dentro das células ter letras. Eu estou acostumado com as letras e as colunas. Não é assim que você pensou? Então você está dizendo aqui, pô, beleza, eu vou contar de A1 até B5. Então, ó, A1 até B5 maiores, ó, as aspas, maiores que B1. Maiores que B1. Aí agora ficou a dúvida. Ele diz na letra A 3, na letra B 4, na letra C 5, na letra D 6 e na letra E 7. Tá? Aí você diz, e agora? O que é que eu faço? Matou a charada aí, Betão? Cláudio, Danilo ou Natália? Ou ficaram em Ele dúvida só quer aí? a letra no alfabeto. Oi? Ele só quer a letra no alfabeto. Ou Maior do que colocou C. maior do que? Maior do que C, né? Certo. E Cláudio? O que é que acha, Cláudio? E aí, Carlão? Marcou o quê? C também? Qual Eu tô com seria a, inglês ali. qual seria a resposta que vocês marcariam? A letra C? Maior que C, né? Não, o resultado seria 3 aí. Na minha 3. opinião, seria C. É Seria C, né? 3. Onde Na tiver um minha 3, eu também tá 3. marcaria. Que é letra É, D e E. São 2 E e um D. entendi. Vamos lá. Se liguem aí na situação. A nossa fórmula aqui, tá, pessoal? Tá? Ele diz A1 até B5, tá? Então, ó, A1 tá aqui, beleza? A1 tá aqui e B5 tá aqui. Ou seja, envolveu toda a nossa planilha. Concordam comigo? Beleza. O X da questão, Beto, Cláudio e os demais, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O X da questão tá aqui. Porque ele diz, abre aspas, maior que B1, fecha aspas. Quando aqui na nossa condição, né? Por quê? Conte-se, ele tem o quê? Conte-se, ele tem simplesmente um intervalo, ele disse ali para a gente, A1 até B5, e nossa condição, tá? Então, quando nossa condição, tá? Ele não vem, Beto, nem Cláudio, nem os demais. Quando nossa condição, ele não vem especificando valores da célula, lembra dos valores? Maior que 2, menor que 5, maior ou igual a 10. Então, quando nossa condição não vem especificando valores, e sim célula, tá? Essas aspas é considerada como texto. Então, se ele é considerado como texto, nesse caso, o B1 está como texto, tá? Então, o que é que você tem que analisar, tá? Porque se você analisar aí B1, tem um C dentro, tem um C dentro. E nesse caso aí que tem aí o B1, né, e não tem valores, então as aspas, ela é considerada como texto. Nesse caso, você vai analisar o seguinte, não está B1, então é tudo acima de B. Tudo acima de B. Então, acima de B eu tenho C, D e E. Então, ó,
Se essas aspas, o B1 é considerado como texto, então, acima de B eu tenho um C, 2C, um D, um E, 2E. Nesse caso, Beto, a banca deu uma pegadinha. Nesse caso, eu tenho 5. Eu tenho 5 e não Eu 3. marcaria o 3, tu acredita? Porque eu ia por ordem do alfabeto, já que não tem número. Seria o D e o E. Pois O é. D e 2E. Tu acredita? Mas o bom, né? Teve essa pegadinha aí, né? De boa, né? A gente já respondeu uma questão dessa, tu lembra, Claudio? É. Da outra banca? Da outra banca, Foi foi. vacilo, foi. Mas agora, como diz a história, agora a gente pode errar, né? A gente pode errar e corrigir e anotar, né? Então se ligue. Quando a condição ela não tem valores, tá? O B é considerado como texto. Fechou? Essa aí foi muito boa, né? De boa, de boa. Tranquilo? É para isso que é bom essas aulas, né, Beto? Porque a gente tira todas as dúvidas, anota tudo, né? Não fica nada pendente, As né? aspas aí fez toda a diferença aí, porque a gente só analisou alfabeticamente, já que não tinha número. Tu acredita? Isso. Agora, se ele fala lá, tipo assim, maior B1 tivesse igual ali, aí a gente contaria com B também. Beleza? Mas só maior que B. Então, maior que B, temos C, D, E e assim por diante. Beleza? Então, vamos embora. 13ª questãozinha diz o seguinte, na 13ª questão. Editores de planilhas são conhecidos mundialmente, tá? E muitos termos são conhecidos como planilha, tabela, linha e colunas. E aí ele fala, assinala a alternativa que apresenta qual é o termo que se refere a uma interseção específica de uma linha e uma coluna. Então, todo mundo sabe, tá? Que o Excel, ele é formado assim, tá? Ele é formado assim. As colunas em pé, aí você lembra da sua casa, viu? Pelo amor de Deus. Não tem coluna deitada na sua casa, as colunas são em pé. E as linhas da casa são deitadas. Então, ó, coluna em pé e linha deitada, tá? Então ele diz o seguinte, que existe um termo aqui, tá? Ele diz aqui, ó, a sala alternativa que apresenta qual o termo que se refere à interseção específica de uma linha e uma coluna. E ele fala célula, fórmula, gráfico ou tabela. Então, ó, fórmula está fora. Gráfico não tem gráfico aí. Tabela, principalmente. Então, quando tem a interseção de uma linha com a coluna, eu tenho simplesmente uma célula. A1, B2, B1, B10 e assim por diante. Beleza? Essa também é uma questãozinha boba, que vocês não podem perder uma questãozinha dessa, tá? Uma questãozinha vai fazer muita diferença se vocês errarem lá, tá? Então, anotem tudo aí, que essa reta final aí é primordial para a gente anotar os detalhes. Beleza? Então, ó, célula é a interseção entre a linha e a coluna. Fechou? Nossa 14ª questão diz o seguinte aí. Assinale a opção que indica uma rede social que é conhecida por sua finalidade de conectar profissionais de diferentes segmentos de atuação de todo o mundo. Então, assim, indique, né, assinale, cadê o lápis? Que assinale ou indique, né, uma rede social conhecida por sua finalidade de conectar profissionais de diferentes segmentos. Ele te dá aí Instagram, Gmail, LinkedIn e o Facebook. Então, a única rede social voltada totalmente ao profissionalismo chama-se LinkedIn, tá? Chama-se LinkedIn. Lá no LinkedIn tem esse negócio de corrente, tem esse negócio de bom dia, nada. Todas as empresas se conectam lá no LinkedIn. Hoje, se brincar, 90% das empresas, onde abre qualquer vaga de emprego, eles colocam no LinkedIn. Então, o que é que o LinkedIn faz? Eles disparam para todo mundo que está ali conectado, né? Todo mundo que tem uma conta, eles disparam através do seu perfil. Então, se seu perfil é de TI, se a empresa bota lá, como ontem eu estava até analisando ontem, olhando algumas coisas lá no LinkedIn, e vi que, por exemplo, a Bom Leite estava precisando de arquiteto de software. Então, se você vai lá no LinkedIn
Tem duas opções. Ou você preenche o formulário, não, o currículo lá específico do LinkedIn, ou se você tiver seu currículo próprio, você anexa lá no seu cadastro. Então, se lá no seu cadastro, lá, o seu currículo for de TI, né, for de profissional da área de TI, por exemplo, Cláudio mexe com impressora, mas Cláudio, querendo ou não, é um profissional de TI. Então, querendo ou não, a vaga da Bolete, ele está procurando engenheiro de software. Como software tem a ver com TI, eles disparam e mandam para Cláudio. Então, vai chegar no e-mail de Cláudio lá, LinkedIn, nova vaga de emprego, assim, assado. Então, automaticamente, eles vão disparando. Então, já tem empresas que não aceitam mais currículo de papel, né? Não aceitam mais currículo diretamente no site da empresa, tá? Então, por exemplo, tem um colega que saiu agora de uma empresa, que ele foi, da nossa empresa, que ele foi por digital. A empresa que ele trabalha mesmo, só aceita currículo pelo GUP, né? Então, o GUP também é um dos parceiros do LinkedIn. Então, quando estoura lá a vaga lá na empresa desse cara, o LinkedIn libera a vaga. Quando você clica lá, candidatar-se, ele já direciona você para o GUP. E assim por diante. Beleza? Então, o LinkedIn é a única rede social trabalho, tá? O qual você lá vai lá e todo dia chega vaga, todo dia de tudo, todo tipo de vaga lá. Beleza? Então, se vocês ainda não têm aí o cadastro no LinkedIn, corre lá enquanto o concurso público não chama, porque passar vocês já estão passados, beleza? Então, corre lá, faça o seu cadastrozinho lá e espera só chegar as notificações. Fechou? Vamos embora. Nossa 15ª questão, que diz o seguinte, nossa 15ª questão. Que o Windows 10 ele possui recursos de segurança capazes de aumentar a proteção dos dados gerenciados por meio dele. Aí diz que para proteger os dados gravados com criptografia em um pendrive, a partir de uma versão Enterprise do Windows, deve ser utilizado aí ele diz, BitLocker, Internet Explorer, painel de controle ou gerenciador de dispositivo. Então ele diz para mim aqui e para vocês que o Windows ele possui um recurso de segurança. Tá aqui, ó. Capaz de aumentar a proteção de dados. Tá? E diz que para proteger os dados gravados com criptografia no pendrive, a partir da versão Enterprise do Windows, eu devo utilizar o quê? Então, ó, eu vou cortar e eliminar o Internet Explorer, porque é navegador. Eu vou cortar o painel de controle. Então, fiquei aqui entre o BitLocker e o gerenciador do dispositivo, tá? Então, ó, o que é que eu marcaria aqui agora? Então, ó, se a gente for analisar, o gerenciador do dispositivo, ele vai gerenciar o quê? Os dispositivos que estão naquele momento rodando na máquina. Então, não é o caso da gente. O que sobrou para a gente, simplesmente, foi o BitLocker. E o BitLocker foi uma das novidades que a Microsoft implantou quando lançou em 2015 o Windows 10. Mas no meu computador já está pedindo para atualizar para o Windows 11. Eu atualizo o seguinte, se a sua licença for original, atualize sem medo, tá? Você não vai perder nada. Eu só não vou perder nada. Porque ele vai pedir a atualizar, você bota para atualizar, simplesmente depois que reiniciar a máquina, você vai botar com a interface gráfica do Windows 11. E todas as suas pastas vão estar lá, tá? Agora, se seu licença for uma piratinha, aí vai dar uma bronquinha, viu? Porque quando ele começar a atualizar, ele vai ver que aquela licença é um cracker, né? É uma coisa que é um pirata. Ele não vai deixar atualizar. E corre o risco de ele corromper sua máquina. Aí você vai ter que chamar aquele técnico que você pagou R$ 50, ou 60, 70, e dizer assim, ei, meu amigão, coloca de novo aí, agora coloca o Windows 11, aí tu pode botar a licença pirata no Windows 11, porque o 10 pro 11 não deu muito certo, não. Beleza? Aí o cara vai lhe cobrar aí, sei lá, 70, 80, R$ 100, não sei. Beleza? É assim que ele vai funcionar. Tranquilo? Então, o BitLocker ele foi implementado no Windows 10 e ele permaneceu no Windows 11. Então, professor, para que serve esse BitLocker? Simplesmente, o BitLocker ele é uma segurança a mais que a Microsoft colocou no Windows, que ele criptografa as unidades para proteger os dados. Então, se você colocar aqui embaixo, aqui, na sua pesquisa, o nome BitLocker, ele vai abrir, ele vai perguntar a você ativar ou desativar o BitLocker. Sempre é bom você ativar. Por quê? Qualquer pendrive que você colocar na sua máquina, qualquer HD externo que você colocar na sua máquina, qualquer cartão de memória, que ele, porventura, contém algum vírus, o BitLocker vai, travar. Tá? Vai travar. Então,
uma proteção sempre é bem-vinda. Beleza? Então, 15ª questão, vocês marcam aí a letra A. Fechou? Vamos embora para a nossa 16ª questão, que diz o seguinte. No Windows 10, a opção que permite alternar entre o uso ou não do modo tablet se encontra no menu. Professor, eu não sabia não que o Windows tem essa função modo tablet? Tem sim. Por quê? Existem notebooks que você abre o notebook, tá? Você abre ela, ela fica mais ou menos aqui 180 graus, tá? E esse notebook, ele tem uma travazinha que você destrava de lado e ele gira totalmente 360. Aí ele vira um tablet, tá? Então, por exemplo, eu vejo nas postagens direto que Danilo usa um computador. Se eu estiver errado, me corrija, Danilo. Você usa um computador, né, na sua mesa lá, no seu escritório, e de lado você sempre está com canetinha no tablet, né? As suas licitações lá dá 100% correto lá. Então, eu vejo lá. Mas digamos que você quisesse mudar o seu computador para o modo tablet. Você teria que ativar lá. E aí, dependendo se a sua tela fosse touchscreen, porque tem notebook que a tela já é touchscreen. Então, você com a canetinha, você fazia aquela mesma função que você faz no seu tablet lá. Então, eu vi o seguinte, né? Onde é que eu encontro esse modo tablet? Simplesmente, meu nobre, você vai encontrar lá em Sistemas. Então, se você clicar lá em Sistemas, você vai ativar lá seu modo tablet, tá? E aí, como eu falei para vocês, né? Quando você ativa o modo tablet, né? Você precisa, primeiro assim, você precisa ter toque na tela, né? Porque lá na central, você, como eu disse a você, lá na central você vai ativar ou desativar, né? E o modo tem que ter o modo touch lá, né? Então, tem notebooks que não tem. Você clica na tela, quando o meu aqui não tem. Não tem, tá? Mas eu já tenho o da empresa que tem modo tablet. Geralmente eu viro ele e com a canetinha eu vou embora lá. Igual nosso amigo Danilo faz nas suas licitações lá. Sempre dá um certo lá. Não é isso? A nossa DCV, não é isso mesmo? DCV, sempre ganhando as licitações lá, porque nosso colega aí tá ligadinho no edital. Já fez uma propaganda para você aqui, viu, Danilo? Qualquer coisa, procure o nosso doutor aí, viu? Show de bola? Vamos para a nossa próxima questãozinha aí. Questãozinha de número 17. Meu povo, até agora, dúvidas? Tá tudo certo aí para vocês? Teve as casquinhas de banana, né? Mas nada que comprometesse. Correto? Então vamos embora. Nossa 17ª questão diz assim. Em relação ao aplicativo de edição de texto lá do Word 365, assinala a alternativa que apresenta a definição dos recursos apresentados pelo botão. E aqui ele diz aqui, ó. Esse é o botãozinho aqui, ó. Esse é o botãozinho aqui, tá? Lá do Word 365. E ele diz o seguinte: ação alternativa que apresenta a definição do recurso representado por esse botão. Esse recurso é uma letra capitular. Esse recurso ele vai aumentar o tamanho da fonte. Esse recurso ele vai ter efeitos de texto. Esse recurso, se você clicar nele, ele vai ler em voz alta o seu texto. Ou esse recurso, quando você ativar, ele vai ativar para você as letras maiúsculas ou minúsculas. Então, essa é uma questãozinha boba, tá? Então, se você está vendo uma letrinha aqui, letra A, com feito esse fonezinho aqui, né? Esse fonezinho de volume. Então, essa letrinha aqui significa que você vai ler o texto em voz alta. Aí você diz, professor, como é que serve esse negócio aí em voz alta? É o seguinte, essa letrinha aí é a letra da acessibilidade, meu amigo, tá? Ou seja, quando a Microsoft lançou o pacote Office 365, ele colocou esse botãozinho da acessibilidade para facilitar a vida dos deficientes visuais, tá? Dos deficientes visuais. Por quê? Porque muitos computadores não têm recurso para os deficientes visuais. Por exemplo, eu estou até com o notebook ligado aqui. Esse recurso de Braille só tem nos computadores da Lenovo. Então, se você analisar aqui, você vai ver esse botãozinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tá vendo esse botãozinho aqui da Lenovo, nos computadores da Lenovo? Esse computador aqui, ó. Beleza? Esse computadorzinho, esse botãozinho aqui, ó, ele é, e se você passar um dedinho, você vai ver que tem um monte de pontinho.
Essa teclazinha, esse botãozinho que está no meio do teclado da Lenovo, é para justamente para os deficientes visuais. Ele é em braille, né? Se ele passa o dedinho ali, ele sente. Você analisar, os outros computadores não tem. O único que tem esse botãozinho é da Lenovo. Da Lenovo. Então, esse computador aqui é o da empresa que eu uso, tá? Eu já deixei ele aqui em stand-by, porque se parasse eu já usava ele aqui. Eu já fiz todo o backup para ele também. E aí, a Microsoft pensando nisso, vai que o cara não tem Lenovo, né? O cara tem um Ace, o cara tem um Dell, o cara tem um Positivo. Então, ele, a partir do pacote Office 365, ele lançou esse botãozinho, tá? Então, esse botãozinho, quando ele clica, ele faz a leitura de todo o texto. Então, isso foi show de bola para os deficientes visuais, né? Então, esse botãozinho é o botãozinho da acessibilidade, né? Ele está dentro da revisão ali. Então, show de bola. Beleza? Entenderam aí para que serve esse botãozinho? Então, é o da acessibilidade. Fechou? Dúvidas? Não, né? De boa. Nossa 18ª questão diz o seguinte, que entre os vários tipos de programas utilizados para realizar ataques a computadores, aqueles capazes de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo entre computadores, é conhecido como. Essa também é uma questãozinha clássica, né? Quando a gente fala de proteger o computador, né? Então, proteger não, desculpa, de se propagar automaticamente, né? Então, essa também é uma questãozinha clássica. Quando a gente sabe que o vírus que se propaga automaticamente, enviando cópia de si mesmo, todo mundo aqui está cansado de saber que é um cara chamado Worm, né? Por que não bootnet? Porque o bootnet é um código malicioso ao ligar a máquina, né? Ao ligar a máquina, você faz o boot. Então, se é bootnet, significa máquinas em redes, várias máquinas, né? Então, chegou de manhã na empresa, todas as máquinas vão estar ligadas ao servidor. Então, na hora que todas as máquinas ligam, porque o horário é 8 horas, expediente, então aquelas máquinas são ligadas em rede, então é o bootnet, né? Não seria o caso, porque ele quer dizer, ele está querendo saber qual é o vírus que envia cópia de si mesmo. Também não é o spamware, porque o spamware, ele é um arquivo espião, ele não faz cópia de si mesmo. Também não seria o backdoor, porque o do backdoor é o porta dos fundos, conhecido, né? Para ter acesso não autorizado. É aquele códigozinho que, enquanto você está digitando aqui, o cara por trás está vendo tudo de você. Então, muito ligado. Se vocês, porventura, tiverem no computador do trabalho, de casa, e se vocês perceberem que o papel de parede ficou preto, desliguem a máquina imediatamente. Porque alguém acessou pela porta dos fundos. Não pode ser um arquivo como um arquivo de acesso remoto. A primeira coisa que some é o papel de parede. Beleza? Então já desconecta tudo na hora lá. Fechou? Então marquem ali a letra D como o órgão. Fechou? Então vamos embora. 19ª questão. Tá? A nossa 19ª questão. Ele diz o seguinte: existem 3 tipos principais de opções de computação em nuvem, né? O famoso cloud computing, como serviços, né? Ele diz assim: analise as afirmativas e selecione a única alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto aos principais serviços. Então, ó, se você analisar, vou desenhar de novo para ficar na sua mente. 3 tipos de serviços que temos na nuvem homologada e que servem para os concursos públicos é a IaaS, okay? É a PaaS e a SaaS. Tranquilo? Infraestrutura, plataforma de testes, né, ou plataforma de desenvolvimento, e o serviço ao cliente, o serviço final. Então, ele diz o seguinte, que seleciona a única alternativa que esteja errada, incorreta. Então, a única que está errada aqui é IaaS com Y. IaaS é com I. Está ela aqui, a letra D. Mas a nossa resposta é a errada. Então, IaaS com Y. De boa essa daí. Coloquei de novo aqui para vocês fixarem esse triângulozinho, essa pirâmidezinha, beleza? E aí vamos para a nossa última questãozinha. Nossa última questãozinha lá. É uma questãozinha de Excel. Tá?
aparentemente tranquila, mas cuidado com o enunciado, tá? Cuidado com o que a pergunta da questão se refere. E o seguinte, tem-se a seguinte planilha criada no Excel 365 em sua configuração original. A célula A4 contém a fórmula, e aí ele está lendo na fórmula ali, de média. Se o usuário selecionar a célula A3 e apagar o seu conteúdo pressionando a tecla Del, o resultado apresentado na célula A4 será: olha a casquinha de banana da banca aí, para pegar você. Simplesmente a banca diz que na célula A4 foi colocado essa fórmula. Se você analisar, para o resultado ser 2, como ele disse, tem que se colocar aquela fórmula ali mesmo. Por quê? Porque ele diz assim, ó, média de A1 até A3. Então, A1 até A3. O que é que a média diz? Some as células e divida pela quantidade delas, né? Então, se ele quer a média, ó, 1 na célula 1, somado com 2 na célula 2 já dá 3, somado com a célula 3 dá 6. 6 dividido por 3 dá 2. Então, de fato, na célula 4, o resultado 2 só foi possível quando ele colocou essa fórmula aqui. Até aí, tá tudo certo, tá? Você vê que a banca colocou o número 2 aqui, ó, para confundir o candidato. Aí você já corta. Por que eu vou cortar, professor? Porque a banca colocou ali para confundir você. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó, ponto, e diz, se você, o usuário, selecionar a célula A3 e apagar o conteúdo. Então, ó, ele diz, seleciona a célula A3 e apaga o conteúdo. Certo? Aí ele diz, pressionando a tecla Del. Então, eu selecionei a célula 3, selecionou Del. Aí ele diz, o resultado apresentado na célula 4 será o que agora? Bom, ele está dizendo o seguinte, vou continuar com a mesma fórmula, de A1 até A3, está aqui. Aí ele diz, na célula 3, ele selecionou e apertou Del, ou seja, na célula 3 ficou nada. Ficou uma célula vazia. Ficou uma célula vazia. Tranquilo? Cadê o... pô. Beleza? Ficou uma célula vazia. Aí o que é que a média diz para mim? Eu tenho que somar as células que contêm o quê? Números. Então, nesse caso aqui, eu vou somar a célula A1 e a célula A2. A célula A3 eu não vou somar porque não tem nada, ela está vazia agora. Eu não apertei um delete. Então, ó, 1 e 2, 3. 3 dividido por 2. Por que 2, professor? Porque eu só tenho 2 células com informações. Não tenho mais 3 células, eu só tenho 2. Mas a fórmula vai até a 3. Beleza. Mas eu só tenho 2. Então, ó, 1 somado com 2 são 3. Então, ó, 3 dividido por 2, resposta 1,5. Não mais é 2, porque a célula 3 ficou vazia. E aí, Betão, tranquilo essa daí? Essa foi para ninguém zerar, homem. Essa é aquela do homem, eu vou dizer uma coisa. Essa do... Então, meu povo, hoje, aí como eu expliquei para vocês, né, damos sequência aí à nossa 9ª aula, da nossa maratona de 11. Mas não esqueça que dia 30, a gente acaba dia 23, nossa maratona. Mas dia 30, vamos ter uma aula bônus com simulado, tá? Umas 30 questões, basicamente. Eu estou pensando, até eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham de eu botar essas 30 questões, Cláudio, Beto e os demais aí, Danilo, com as perguntas certas ou erradas, porque não demoraria muito, né? Até porque senão, se botar 30, 40, vai para 1 hora, 2 horas da manhã. O que vocês acham? Pode Botar ser. certo ou errado? Porque vocês já estão ligados nas paradas, né? Então, assim, a gente não perderia muito tempo, né? Essa E a gente questãozinha... vai formar a turma para Paraíba, viu? Isso aí eu não vou fazer, não, mas Paraíba eu tô dentro. Paraíba tá dentro?
Tem se eu não estiver Paraíba, tem trabalhando já, eu Bahia, tô tem dentro. Paraíba, tem Bahia, tem Piauí. A minha amiga, agora o que vai faltar é concurso aí. Rio Grande Então, do Norte. Rio Grande do Norte também. Então, assim, eu vou formular esse simulado com certo ou errado as questões, tá? Não vou botar múltipla escolha, não. Igual vai cair na prova de vocês. Vou botar como certo ou errado, que é para a gente adiantar. Beleza? Então, Betão, e os demais? Muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? Os demais que não assistiram, assistam depois. E mais uma vez peço desculpa pela aquela questão da aula número 8, a questão número 10, mas hoje a gente corrigiu. Então, foi bom isso acontecer. Não foi de propósito, confesso a vocês, mas foi bom para a gente prestar atenção e ver que se a gente não prestar atenção no detalhe de uma imagem, a gente acaba marcando errado. E a banca, ela está na função de induzir a gente ao erro mesmo. Porque ela colocou lá, Alice, né? E a gente foi lá, Alice. Só que eu não prestei atenção que a ordem crescente era em aluno, tá? E não em faltas, na coluna de faltas. Mas que bom que deu tudo certo. Eu tenho certeza que vocês vão abraçar a ideia, vão me perdoar e vamos embora. Beleza? Então, Betão, Cláudio, Natália e os demais, uma boa noite a todos. Pessoal que está inscrito no canal também, um forte abraço, tá? Não deixe de assistir essas aulas. E o pessoal, Boa noite, boa noite. qualquer dúvida aí, me chama lá no privado lá, tá bom? Valeu, pessoal. Bom final de semana para vocês aí, resto Boa de semana. noite, foi um final show de semana. aula. E Valeu. valeu, show de bola. Tamo junto. Forte abraço.